Oi, gente, meu nome é Juliana e eu vou apresentar meu trabalho sobre a sequência pictorial de procedimento. O tema que eu decidi abordar foi a depressão, por causa que a Organização Mundial da Saúde já definiu que a depressão é uma epidemia global e o Brasil é o país com o maior número de casos na América Latina e o segundo do mundo, só perde para os Estados Unidos. Além disso, a depressão ela afeta todas as idades, ela não tem uma faixa etária definida, e o tema é super relevante para o momento por causa que, com o coronavírus e toda essa epidemia e as pessoas não podendo sair de casa, o número de casos registrados no Brasil de depressão dobraram e foram para quase 8%. Então, o público-alvo que eu decidi trabalhar foram pessoas que não sejam especializadas no assunto, no caso a depressão, mas que convivem com ou conhecem alguém que sofra com essa doença e queiram ajudar. Então, a faixa etária eu decidi trabalhar com jovens de 18 a 25 anos. Então, o meu objetivo é ajudar, auxiliar esse público mais jovem através de algumas dicas sobre o tema, mais específico em como eu posso ajudar ou um amigo ou um conhecido que sofra com essa doença. Assim, eu quero abordar dicas de como eu posso tornar momentos difíceis um pouco mais fáceis de se viver. Então, o suporte que eu quero trabalhar vai ser principalmente celular, porque é um dispositivo que tem um uso bastante comum entre jovens. A gente está sempre com o celular na mão e eu acho que seria um meio fácil de poder transmitir a mensagem de uma maneira barata e que tenha um alcance grande. Então, o estilo que eu resolvi trabalhar são desenhos mais cartunescos, sem um traço realmente definido. Então, personagens com uma proporção um pouco mais exagerada, que é um estilo de desenho que está fazendo bastante sucesso ultimamente, sendo usado em propagandas do Spotify, por exemplo. E eu também quero usar as cores para trazer alguma mensagem, como o rosa para afeição, por exemplo, o azul para representar a depressão e o cinza para melancolia. Então, esses foram similares que eu encontrei, e todos eles têm coisas parecidas, todos eles abordam muito o azul. A maioria deles é vertical, então são mais para serem vinculados na internet também. Com isso, eu criei dois personagens principais. O primeiro é para representar o leitor, então eu fiz um menino que ele vai ser amigo da outra personagem principal, que sofre de depressão, e ele é para representar um lado mais afetuoso. A segunda personagem eu fiz uma menina e ela é a pessoa que sofre de depressão. Ambos são personagens jovens para o público-alvo que eu escolhi se identificar mais fácil. Esse é o resultado final do meu SPP. Ele é um SPP bastante vertical, porque ele é para funcionar em celulares, onde você pode arrastar a tela. Eu decidi trabalhar com 6 dicas e para cada dica eu fiz um desenho que representasse aquela dica. Então aqui nós temos o título, que é como ajudar alguém com depressão, e aqui vai passando as dicas: ler sobre assunto, fazer companhia, ouvir sem julgar, sugerir atividades prazerosas, procurar profissionais e cuidar da sua própria saúde mental. Embaixo decidi colocar o número do Centro de Valorização da Vida, caso algum dos casos seja mais extremo. Eu decidi separar as dicas por uma linha que vai descendo e no final vira o telefone de um dos protagonistas, para fazer uma brincadeira simples, mas que também não separasse de maneira total, para dar aquela ideia de que as dicas são diferentes, mas o conjunto inteiro tem que ser trabalhado para funcionar. Então, as características que eu trabalhei foram: a linguagem visual vai ser verbal e pictórica, a integração do texto com legendas. Eu decidi botar legendas e não só o título, porque eu achei que em algumas etapas talvez a pessoa gostaria de saber um pouco mais sobre o que fazer e eu botei uma breve explicação. Os arranjos da imagem é vertical e orientação implícita. O vertical é mais trabalhado para poder ter o suporte em celular. A separação é por espaços e por contornos, o contorno sendo a linha e o espaço é o espaço entre a legenda e o desenho. Códigos visuais simbólicos, o estilo da imagem é um desenho mais cartunesco, a representação da figura é completa e com agente, e o texto é processual. Os testes que eu realizei apontaram que o SPP é de fácil compreensão, que as imagens são claras e facilitam muito o entendimento, e
é bem fácil de gravar, e uma dessas pessoas só comentou que talvez o fundo azul não fosse atraente, mas como as outras gostaram, eu achei que seria melhor trabalhar com ele. Obrigada.